Bom Jesus da Lapa, 1967. Na zona periférica dessa famosa cidade, no interior baiano, devido à famosa romaria religiosamente praticada pelos fiéis, morava uma família pobre. A referida família era formada por seu Antônio e Dona Maria e completava-se pelos filhos Roberto, Fernando e Luzia. Roberto, cansado de tanto batalhar e nada conseguir, decidiu arriscar a sorte em Brasília. Consultou os pais, no que teve total apoio. Alguém precisava fazer alguma coisa. O que não podia era continuar levando aquela vida de necessidades constantes. Assim foi feito. Roberto agasalhou as poucas roupas que possuía numa mala já surrada pelo tempo e botou o pé na estrada, como se diz popularmente. A princípio, como era de se esperar, apanhou muito da vida. Cidade grande é outra coisa. Ninguém é de ninguém. Passou fome, frio, mas após 14 anos, ganhou experiência e conseguiu vencer. Arrumou um bom emprego e todo esse tempo, economizando, conseguiu juntar um bom dinheirinho. Bem, vamos deixar Roberto levando sua vida em Brasília e vamos falar dos outros membros da família que permaneceram em Bom Jesus da Lapa. Na época da partida de Roberto, em busca de melhoras, os outros dois irmãos resolveram que ficariam para cuidar dos pais. Fernando, com 21 anos, era um sonhador. Era ambicioso e sonhava ter muito dinheiro e uma vida de aventuras. Os dias foram passando e após 14 anos, Fernando sentiu que era sua vez de arriscar a sorte pelo mundo. Chegou até ele a notícia de um garimpo em Goiás, onde, segundo a fonte, muitas pessoas já haviam ficado ricas. Os olhos do jovem brilharam de cobiça e resolveu que aquela era sua chance. Agora fico rico ou me arrebento, pensou o ambicioso rapaz. Pediu a bênção dos pais e fez a mala. Seguiu com destino a Goiás. Lá chegando, tratou logo de alugar uma casa e combinou com o vendeiro que ficaria comprando e pagando a cada fim de mês. Fernando trabalhou duro durante algum tempo. 4 meses depois, veio a desilusão. O sonho de ficar rico foi por água abaixo. O sonho virou pesadelo. Não conseguiu encontrar o ouro tão cobiçado. O saldo, depois desse tempo, ficou negativo. Conseguiu apenas contrair uma enorme conta com um vendeiro que não podia pagar. Pressionado pelo comerciante que não queria ficar com prejuízo, resolveu arriscar mais 2 meses. Quem sabe a sorte bateria em sua porta. Foram mais 2 meses de tentativas infrutíferas. O desiludido e ambicioso Fernando começou a se lamentar e agora outro sentimento que corrói a alma começou a tomar conta do seu coração: a inveja. Por que para os outros as coisas são tão fáceis e para mim nada dá certo? Tantos carrões e mansões bonitas nesse mundo, enquanto eu não tenho onde cair morto, pensava o jovem fracassado. Roberto deve estar numa boa, em Brasília, mas não deu mais notícias. Já faz 14 anos que não o vejo. Como iria reconhecê-lo? Perguntava-se Fernando. Por sorte do infeliz rapaz, conseguira fazer amizades durante esse tempo, e uma dessas amizades era uma moça muito boa, que entendeu sua situação, pagou a conta do vendeiro e ainda emprestou algum dinheiro para que ele pudesse reiniciar a vida. A ajuda da bondosa moça foi abençoada, pois 4 dias depois, Fernando conseguiu encontrar uma boa quantidade de ouro, devolveu o dinheiro da amiga, agradeceu e resolveu voltar para casa. Era a volta do filho pródigo, mas resolveu que antes de voltar para Bom Jesus da Lapa, iria arriscar mais um pouco em Brasília. Às 9 da noite, desembarcou na capital. Ficou desnorteado. Rapaz do interior, não sabia por onde começar. Sua primeira iniciativa foi tomar alguma bebida para esquecer o tempo, para que a noite passasse mais rápido. No dia seguinte, sairia à procura de emprego. À meia-noite, Fernando já sentia o efeito do álcool confundindo suas ideias. A concentração já se tornara difícil. E agora? O que fazer? Onde iria dormir? Nos bancos da rodoviária, os vigilantes não permitiriam. E mesmo que permitissem, seria roubado. O dinheiro que tinha era pouco e não era suficiente para procurar uma pousada. O movimento àquela hora era intenso e por ali passava todo tipo de gente. Resolveu se acomodar numa velha construção abandonada. Adormeceu no primeiro lugar que encostou. Seu despertar não foi dos melhores.
Ao abrir os olhos, a primeira visão que teve foram 2 pares de botas à sua frente. Recebeu ordem para levantar-se, acompanhada com um chute nas costelas. 2 marginais continuaram o massacre com chutes por toda parte do corpo. Seu pouco dinheiro já se encontrava nos bolsos dos malandros. Os larápios se retiraram às gargalhadas, deixando Fernando num estado lamentável, todo machucado. O dia chegou trazendo consigo uma nuvem negra para suas esperanças. As perspectivas não eram as melhores. Sem dinheiro, machucado e sem ter para onde ir e nem para quem apelar. Estava numa selva de pedra onde ninguém se preocupava com os problemas de ninguém. Só lhe restava ir novamente à rodoviária, chorar sua miséria. Estava perdido, em terra estranha, com fome e sem dinheiro. Pensou em pedir, mas será que adiantaria? Com toda a miséria, agradecia a Deus e a um dos ladrões, que não permitiu que o outro o matasse. Estava todo machucado, mas ninguém lhe dava atenção. Para todos, ele era mais um malandro de rua. De repente, um senhor com uma maleta na mão, aparentando estar muito apressado, percebeu a presença de Fernando e se interessou por ele. Sensibilizou-se ao perceber o estado emocional do rapaz. A primeira preocupação de Fernando foi informar-se da hora para, a partir daí, tomar alguma decisão. Encarou o estranho, informando que estava meio perdido e que precisava saber que horas eram aquelas e o que deveria fazer para sair daquele lugar. Grande foi a surpresa quando os olhos se cruzaram. Apesar do tempo que os separaram, foi fácil se reconhecerem. Ali estavam, frente a frente, Roberto e Fernando, que há 14 anos não se viam. Abraçaram-se emocionados. Fernando, em silêncio, agradecia a Deus por aquele encontro. Deus o colocara frente a frente com seu irmão numa hora tão difícil, em meio a tanta gente desconhecida que ia e vinha, alheia a tudo que se passava à sua volta. Contou tudo o que se passou com ele durante esse tempo a Roberto. Roberto providenciou um táxi e o levou ao hospital e, posteriormente, à sua casa. A esposa de Roberto foi muito atenciosa com ele. 20 dias depois, já recuperado, Fernando resolveu ir à sorveteria que ficava perto da casa de Roberto. Pediu um sorvete e ficou ali. Pagou e, quando ia saindo, entrou uma senhora, meia-idade e de boa aparência. Alguma coisa em Fernando despertou a atenção da mulher, pois seus olhos brilharam ao olhar para ele. A mulher nada falou. Também pediu um sorvete e se retirou tão rápido como havia chegado. 2 dias depois, para surpresa de Fernando, a estranha apareceu mais uma vez e o convidou para sair. Sentiu uma grande atração pelo rapaz. Desta vez estava num carrão muito bonito. Fernando não estava acreditando no que estava acontecendo. Será que a sorte estava batendo à sua porta dessa vez? Contou a novidade a Roberto e ficou sabendo que a mulher era uma viúva muito rica e foi aconselhado a ir fundo no relacionamento. Uma semana depois, a viúva se abriu com Fernando e contou sua história. Disse ser viúva, detalhe que Fernando já sabia. Disse estar só há 3 anos e jurara não se relacionar com mais ninguém, mas que se Fernando quisesse, se casaria com ele. Fernando não pensou 2 vezes e 2 meses depois estava casado e rico. Se tornou um grande fazendeiro, dono de muito gado e imóveis. Roberto, que morava de aluguel, passou a morar numa bela casa, presente de Fernando. 4 anos depois, como era de esperar, a mulher, que já era de idade média, consequentemente se modificou. A aparência já não era mais a mesma. O tempo não perdoa. O dinheiro subiu à cabeça de Fernando. A bondosa senhora já era velha para ele. Não tinha mais nenhum interesse por ela, sentimentalmente. Foi um ingrato e cuspiu no prato que comeu. Se achava muito jovem para perder seu tempo com uma velha. Este era seu pensamento. Seguiu por caminhos incertos e ilusórios. Não dormia mais em casa. Vivia de aventura em aventura e acabou se apaixonando por uma outra mulher de programa. O sentimento não era correspondido, pois a tal mulher era apaixonada por outro homem. Mas lhe interessava estar ao lado dele para sugar tudo que tinha. Não demorou muito. Estava pobre. Na verdade, quem estava bem
eram a aventureira e seu amante. Quando o pobre diabo não tinha mais nada, a aventureira foi embora para outro estado com o amante. Apaixonado e acreditando que não conseguiria viver sem a aventureira, resolveu sair para procurá-la. Grande foi a decepção ao encontrá-la casada e desfrutando do seu dinheiro. Apenas disse que não o conhecia, que nunca o tinha visto mais gordo e que a deixasse em paz. A boa mulher que lhe estender a mão também perdeu tudo que tinha e não lhe perdoou. Ia pagar pelos seus erros. Roberto também não tinha como ajudá-lo. Agradecia pela casa que ganhou de presente, mas tinha sua vida com sua família e não podia dividi-la com ele. Bem que podia ter mandado muito dinheiro para os pais e agora estaria seguro, mas não fez nada disso. Acreditou que jamais seria pobre outra vez. Como para cada ação existe uma reação, agora tinha que se virar. Só não sabia qual seria a reação dos seus pais e sua irmã, que continuavam vivendo na miséria em Bom Jesus da Lapa. Era hora da volta do filho pródigo para os braços dos pais.